você corre o risco de ficar para trás. Wall Street afirma que, mesmo perto das máximas, o Bitcoin ainda pode subir mais 40%. E quem ignorar isso pode perder uma chance histórica de multiplicar o patrimônio. Será que estamos todos olhando para o lado errado e deixando dinheiro na mesa? O maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, que administra mais de 4 trilhões de dólares, cravou: o valor justo do Bitcoin deveria ser $165 mil já no final deste ano. Hoje, a cotação está em torno de $120 mil. Ou seja, ainda faltam quase $50 mil para alcançar esse alvo teórico. Mesmo com o Bitcoin batendo recordes e atraindo manchetes, segundo o próprio JP Morgan, ele segue subvalorizado em relação ao ouro. E não é previsão de site de cripto. Estamos falando de Wall Street, com bilhões entrando via fundos e ETFs, dizendo que a história pode estar só começando. Se você ignorar esse potencial, pode perder a maior oportunidade de multiplicação de patrimônio desde o ciclo de 2021. Ou pior, acreditar que o bonde já passou, enquanto o mercado institucional só agora começa a acelerar. E ver amigos e familiares investirem melhor do que você. Mas afinal, por que bancos do porte do JP Morgan estão tão convictos de que o Bitcoin tem espaço para mais um salto histórico? Vamos analisar os fundamentos que eles enxergam e que a maioria do mercado pode estar ignorando. Você vai entender por que os grandes bancos enxergam tanto potencial no Bitcoin e como esses fatores podem impactar diretamente o seu bolso. Prepare-se para enxergar o mercado sob uma nova perspectiva. Se você acha que o Bitcoin é só uma moda passageira, pode estar prestes a perder a maior janela de multiplicação de patrimônio desta década. Grandes bancos centenários estão entrando pesado nesse mercado, e quem ficar de fora corre o risco de ver seu dinheiro perder valor enquanto outros se beneficiam. Até pouco tempo atrás, a narrativa era de que o Bitcoin era um ativo rebelde, marginalizado por grandes instituições financeiras. Mas esse cenário mudou drasticamente. Desde o final de 2024, os ETFs de Bitcoin vêm registrando entradas históricas de capital, tanto de investidores institucionais quanto do público varejista. Ou seja, o interesse do mercado tradicional nunca foi tão forte, e ignorar isso pode custar caro. A volatilidade do Bitcoin, que sempre foi motivo de críticas, agora está em níveis mínimos históricos comparáveis ao ouro. Segundo dados do próprio JP Morgan, o índice de volatilidade entre Bitcoin e ouro caiu para menos de 2, reforçando a maturidade do criptoativo e trazendo mais segurança para quem busca proteger seu dinheiro. Mas o que mais chama a atenção é a virada de postura dos bancos tradicionais. O JP Morgan, um gigante de 4 trilhões de dólares em ativos, declarou recentemente que o Bitcoin está substancialmente subvalorizado em relação ao ouro. Para eles, o preço justo do Bitcoin neste momento deveria ser de $165 mil, ou seja, cerca de 40% acima das cotações atuais, o que representa uma oportunidade rara de valorização. As projeções de Wall Street são ainda mais ousadas. Há casas prevendo preços que vão de $133 mil até $200 mil para o final deste ano. Essa disparada é puxada por fatores como a crescente procura por ETFs, a adoção do Bitcoin como proteção contra a desvalorização das moedas e o chamado debasement trade, a busca por ativos escassos em tempos de perda de valor do dinheiro fiduciário. Com o Bitcoin se consolidando como uma espécie de novo ouro digital e bancos tradicionais reconhecendo seu potencial, ignorar esse movimento pode significar perder oportunidades únicas de proteger ou multiplicar seu dinheiro. Quem não entende ou subestima essa transformação corre o risco de ficar para trás, vendo amigos e familiares construindo patrimônio enquanto seu próprio capital estagna. Mas se até os grandes bancos já enxergam o potencial do Bitcoin, por que ainda existe tanto ceticismo no ar? Qual é, afinal, o argumento do JP Morgan para enxergar esse novo patamar? E o que pode estar travando a adesão total do mercado? Agora, vamos analisar em detalhes o raciocínio do JP Morgan e entender o que pode estar impedindo o Bitcoin de atingir esse valor justo na prática.
Se você acha que o Bitcoin já subiu demais, pode estar prestes a perder uma das maiores oportunidades de multiplicar seu patrimônio, ou pior, ficar para trás enquanto outros aproveitam. O truque é o seguinte: enquanto a maioria só enxerga o gráfico do Bitcoin, os grandes bancos estão de olho no ouro e veem o Bitcoin como uma pechincha diante dele. Mesmo com o Bitcoin perto das suas máximas históricas, gigantes financeiros como o JP Morgan afirmam que ele ainda está barato. Segundo o banco, se ajustarmos a volatilidade do Bitcoin ao padrão do ouro, o preço justo seria de $165 mil já até o final deste ano. Ou seja, estamos falando de um potencial de valorização de cerca de 40% em relação ao preço atual. Uma diferença que pode representar meses ou anos de trabalho a mais para quem ficar de fora. Por que essa diferença tão grande? O mercado tradicional ainda trata o Bitcoin como um ativo especulativo, ignorando que ele já conquistou status de proteção patrimonial, o chamado debasement trade. Esse movimento, que já está levando bilhões em busca de refúgio tanto para o ouro quanto para o Bitcoin, está só começando a ganhar força entre grandes investidores institucionais. Enquanto isso, o ouro atingiu recentemente valores recordes, sendo reconhecido há séculos como reserva de valor. Só que, de acordo com a análise do JP Morgan, existe uma assimetria gritante. Se o Bitcoin desempenhar o mesmo papel que o ouro no portfólio global, seu preço deveria ser muito mais alto. A própria CoinDesk destacou que, mesmo com o recorde do Bitcoin, o potencial de alta ainda está longe de ser totalmente explorado. E quem hesitar pode perder essa janela. O que o mercado está ignorando é justamente essa simetria de valor. Os bancos já calculam que, para o Bitcoin se equiparar ao ouro em termos de capitalização ajustada ao risco, ele deveria estar valendo pelo menos $165 mil. Segundo dados do Yahoo Finance, estamos falando de uma distância de 40% entre o preço atual e o que seria considerado justo. Ou seja, deixar passar isso pode significar perder a chance de proteger e expandir seu dinheiro quando todos ao redor estão avançando. O risco? Se o mercado finalmente acordar para essa assimetria, a valorização pode acontecer de forma ainda mais abrupta. Quem demorar para entrar pode acabar pagando caro demais, ou pior, perder o timing de um dos maiores movimentos de reprecificação de ativos da década. E, com isso, ficar para trás enquanto outros garantem sua segurança financeira e reputação entre amigos e familiares. E se esses analistas estiverem certos? O que isso significa, na prática, tanto para quem já está posicionado, quanto para quem ainda está de fora? Vamos analisar, em detalhes práticos, como cada tipo de investidor pode agir para não deixar essa oportunidade escapar. Afinal, o que está em jogo é mais do que números. É a sua liberdade financeira. Imagine perder, por simples descuido, a chance de multiplicar seu patrimônio, enquanto outros ao seu redor aproveitam a maior corrida do Bitcoin em anos. Estamos em uma verdadeira corrida contra o tempo. Cada ETF aprovado, cada relatório de banco tradicional pode ser o empurrão final para o Bitcoin atingir, ou não, aquela marca histórica dos $165 mil. Quem hesitar agora pode assistir de camarote, enquanto amigos e colegas conquistam aquilo que poderia ter sido seu. As consequências desse cenário são enormes, não só para investidores, mas para o mercado global. Se o Bitcoin alcançar esse patamar, você não estará apenas vendo um novo recorde de preço. Estará testemunhando uma mudança profunda na forma como grandes instituições enxergam valor e proteção financeira. Analistas do JP Morgan, um dos maiores bancos do planeta com $4 trilhões em ativos, afirmam que $165 mil é o preço justo do Bitcoin em relação ao ouro. Isso significa que, mesmo próximo das máximas históricas, a criptomoeda ainda estaria substancialmente subvalorizada frente ao metal precioso. E quem não entende esse ponto pode estar deixando dinheiro na mesa. Não é só o JP Morgan que enxerga esse potencial. Projeções de outros grandes bancos, como o Citi, falam em até $231 mil para o Bitcoin nos cenários mais otimistas. Se a demanda institucional continuar crescendo, principalmente com a entrada maciça de fundos e ETFs,
Especialistas acreditam que não seria exagero pensar em Bitcoin, superando os $200 mil nos próximos ciclos, e quem não se posicionar pode simplesmente perder essa janela. Esse movimento de alta tem força para dobrar o tamanho de todo o mercado cripto em apenas um ano. A busca por proteção contra a desvalorização das moedas tradicionais e a instabilidade econômica global só aumenta o apetite de investidores institucionais e pessoas físicas. E quem ficar de fora pode ver seu dinheiro perder valor diante de quem aproveitou essa oportunidade. Mas o risco é tão real quanto a oportunidade. Se a expectativa de valorização não se concretizar, ou se houver decepção com a entrada de grandes players ou mudanças na regulação, o ciclo de alta pode perder força de forma abrupta. Analistas alertam que basta um esfriamento nas entradas institucionais ou uma virada no cenário macroeconômico para o mercado devolver rapidamente parte dos ganhos recentes. E quem estiver mal posicionado pode amargar prejuízos enquanto outros protegem seu capital. Estamos diante de uma bifurcação histórica. A diferença entre agir agora ou hesitar pode significar a criação ou destruição de fortunas pessoais. Mais do que isso, pode influenciar profundamente o futuro do próprio Bitcoin como reserva de valor global e até mexer com sua reputação entre amigos e familiares que tomaram decisões melhores. Com possibilidades tão extremas na mesa, cada movimento do investidor precisa ser pensado com cuidado. O que está em jogo não é só multiplicar patrimônio, mas proteger sua segurança financeira em um cenário que pode redefinir o conceito de dinheiro no mundo inteiro. Mas como separar o hype das oportunidades reais e tomar decisões conscientes? No próximo bloco, vou mostrar os sinais mais confiáveis que você precisa acompanhar para não ser pego de surpresa. Não adianta só acreditar. Quem prospera de verdade é quem age com inteligência, disciplina e visão de médio e longo prazo. Diante desse cenário de reprecificação do Bitcoin, é fundamental adotar estratégias práticas e racionais para não ficar à mercê das emoções do mercado. Grandes bancos e fundos de hedge, como o próprio JP Morgan, seguem recomendando a diversificação entre criptoativos e ouro, justamente porque isso reduz a exposição a riscos extremos e equilibra melhor as oportunidades de ganho. Para quem está começando, uma estratégia simples e eficiente é o investimento gradual, conhecido como DCA, sigla em inglês para Dollar Cost Averaging. Essa aproximação, defendida em estudos recentes do Crypto Breaking, significa comprar pequenas quantias de Bitcoin em intervalos regulares, sem tentar acertar o ponto exato de alta ou baixa. Com isso, o investidor consegue diluir riscos e aproveitar tanto momentos de valorização quanto de correção. Para perfis mais experientes, estudos publicados pela CoinDesk em 2025 mostram que manter uma exposição moderada em ativos voláteis como o Bitcoin, mesmo ao lado de reservas mais estáveis como o ouro, tende a oferecer o melhor equilíbrio entre risco e oportunidade. Vale lembrar, ninguém sabe prever o futuro com exatidão, e a disciplina de rebalancear a carteira de tempos em tempos é o que diferencia resultados consistentes de apostas impulsivas. Ignorar essas práticas pode ter um preço alto. Quem investe guiado apenas pelo otimismo ou pelo medo pode se expor demais, comprar no topo, vender no pânico, ou simplesmente perder o momento de proteger e multiplicar seu patrimônio. No fim das contas, a decisão está em suas mãos. O que fazer com essa informação privilegiada? Agora que você conhece as leituras dos maiores analistas do mundo, está preparado para o próximo passo. No próximo bloco, vamos revelar o que pode realmente diferenciar quem apenas observa de quem conquista resultados expressivos nesse novo ciclo do Bitcoin. Você já percebeu que perder essa onda pode custar caro? Se até o maior banco dos Estados Unidos mudou radicalmente de opinião sobre o Bitcoin, o que está realmente em risco? O mercado ou o seu próprio futuro financeiro? O JP Morgan, um gigante que movimenta cerca de 4 trilhões de dólares, declarou publicamente que o Bitcoin está subvalorizado e deveria valer $165 mil até o final deste ano. Ou seja, mesmo com o Bitcoin próximo das máximas históricas, a elite de Wall Street enxerga um potencial de valorização que a maioria ainda ignora. E quem hesita pode perder uma multiplicação rara de patrimônio. Se bancos que antes desprezavam o Bitcoin agora o equiparam ao ouro e dizem que ele está barato,
Qual mensagem você está deixando passar? Não é só sobre preço, é sobre mentalidade e posicionamento. O antigo sistema financeiro está mudando diante dos nossos olhos, e os primeiros a perceber são justamente os que sempre ganharam mais. Ignorar esses sinais pode significar perder a chance de proteger e multiplicar seu dinheiro, ou até ver amigos e familiares avançarem enquanto você fica para trás. Não é mais uma aposta marginal, mas uma decisão estratégica. Você prefere tomar a dianteira ou esperar as manchetes confirmarem o que já está claro para quem observa as tendências? Quando todos já concordam, a janela de oportunidade costuma já ter se fechado. Vai repetir padrões antigos ou ser reconhecido como quem age antes da maioria? Agora que você entende o que está em jogo, a decisão está nas suas mãos. Prepare-se para o próximo movimento do mercado.